filme A Outra é um bacanal de erros históricos. A Hollywood sempre pegando uma história real e transformando em um festival de figurinos impecáveis, ok? Romances improváveis e sério compromisso com os fatos. Mas entre todas as distorções já feitas sobre os Tudors, poucas são tão absurdas quanto A Outra. O filme pegou um dos períodos dramáticos da história da Inglaterra e pensou: sabe o que falta aqui? Um triângulo amoroso que nunca existiu, um monte de drama gratuito e total destruição da reputação da Ana Bolena. Resultado? Uma novela mexicana com vestidos renascentistas onde Ana é transformada em uma vilã caricata digna de Game of Thrones. Maria Bolena vira uma princesa da Disney injustiçada. E Henrique VIII, bom, pelo menos nessa parte eles aceitaram. Ele continua um babaca. E o pior, essa aberração cinematográfica não surgiu do nada. Ela veio de um livro da Philippa Gregory, uma autora que jura que escreve romances históricos, mas que na prática faz fanfic com personagens reais. O problema? Muita gente acredita que suas histórias são baseadas em fatos. Então, se você assistiu a outra e saiu achando que viu um retrato fiel da história, sinto muito. Hoje vamos desmontar essa farsa pedacinho por pedacinho. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos expor então os erros grotescos do filme A Outra. Um filme que pegou a história dos Tudors, jogou no liquidificador e serviu como entretenimento sem qualquer compromisso com a realidade. Vamos rir, chorar e corrigir os maiores absurdos desse roteiro. E ainda descobrir por que a Philippa Gregory não pode ser levada a sério como fonte histórica. Então, já pega o seu café ou um calmante, se acomoda e vem comigo, porque hoje o exposed histórico é forte. E para começar esse desmantelamento histórico com o pé direito, precisamos falar sobre a culpada, Philippa Gregory, a mulher que transformou a história dos Tudors em uma verdadeira novela das 9. Se A Outra fosse apenas um filme ruim, a gente podia dar risada, esquecer e seguir em frente. O problema é que essa senhora conseguiu convencer meio mundo de que suas histórias são baseadas em fatos reais. E isso, meus amigos, é um verdadeiro crime histórico. A Philippa se vende como alguém que escreve romances históricos com pesquisa séria. Só que tem um pequeno detalhe: ela não é historiadora. Nada contra escritores de ficção, claro. Mas quando alguém insiste que está ensinando história enquanto espalha um monte de besteira, como alguns criadores de conteúdo por aí, a coisa muda de figura. Ela fez doutorado? Fez, mas em literatura, não em história. Ou seja, ela sabe contar histórias. Mas quando o assunto é precisão histórica, ela desliza mais que o Henrique VIII tentando dançar depois de um banquete. Agora, segura essa. Em entrevistas, ela já disse que seu interesse pela história surgiu de uma pergunta existencial. Por que eu estou aqui? Oi? Como assim? Miga, história não é terapia. Se ela queria descobrir o seu propósito na vida, talvez um coach motivacional resolvesse. Mas não, ela resolveu pegar figuras históricas e reescrever suas vidas do jeito que bem entendeu. E sabe o que é pior? Ela mesma admite que suas histórias são especulação, imaginação e criatividade. Ou seja, ela inventa, depois finge que está sendo fiel aos registros históricos. E adivinha só, o público compra essa ideia como se fosse verdade absoluta. É tipo aquele seu tio no WhatsApp que compartilha uma fake news sem conferir a fonte. O problema é que, quando isso acontece com a história, a bagunça fica muito maior e mais difícil de desfazer. Agora vamos combinar uma coisa. Imaginar os sentimentos e motivações dos personagens históricos é normal. Até porque ninguém tem um diário da Ana Bolena dizendo: hoje acordei, tomei um chá e decidi dar um golpe na rainha. Mas a Philippa leva isso a um nível completamente novo. Ela pega aqueles reatos históricos que são momentos que faltam informações e preenche com as maiores doideiras possível. Além disso, ela sempre molda suas protagonistas femininas dentro desse estereótipo de heroína injustiçada, pura inocente e outras como vilãs ardilosas. Parece até roteiro de novela, onde uma mulher precisa ser perfeita para o público simpatizar com ela, enquanto a outra tem que ser maquiavélica. Mas a realidade não era assim tão preto no branco, né?
E antes que eu esqueça, ela também é a mente por trás das séries White Queen, White Princess e Spanish Princess. Que é claro, tem muitos erros também e vai ter vídeo aqui sobre cada uma delas e seus erros históricos. Enfim, agora vamos falar de uma das maiores vítimas dessa bagunça literária e cinematográfica, Maria Bolena. No filme, ela é uma jovem ingênua, tímida e de olhos arregalados, completamente ofuscada pela irmã ambiciosa Ana, uma espécie de coitadinha injustiçada que só queria amar e ser amada. Fofo, né? Pena que não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Na vida real, a Maria Bolena era bem mais complexa do que essa versão romântica que o filme vende. Primeiro, o longa ignora o fato de como ela passou um tempo na França, que não foi do jeito escandaloso que as séries e filmes falam. A Maria foi enviada para a corte francesa como dama de companhia da princesa Maria Tudor, a irmã do Henrique VIII, quando ela se casou com o velho rei Luís XII da França. Aí, quando o rei Luís morreu poucos meses depois do casamento, a Maria Tudor, irmã do Henrique, teve que ficar por um período de quarentena antes de voltar para a Inglaterra, para garantir que não estivesse grávida do falecido rei. E aí, a Maria Bolena e também a Ana ficaram com ela nesse tempo. Então aquela ideia de que a Maria teve até um caso com o rei Francisco, nada, né? Enfim, agora uma das grandes distorções do filme, a relação dela com Henrique VIII. No longa, Maria é retratada como uma mulher relutante, quase forçada a se envolver com o rei, mas que acaba se apaixonando perdidamente por ele. Parece roteiro de drama da Netflix, né? Só que na realidade a gente sabe quase nada sobre esse relacionamento. O caso dos dois aconteceu provavelmente entre 1522 ou até 1524, mas ninguém sabe quanto tempo durou. Não há cartas de amor, não há registros de encontros secretos e não há provas que foi um romance épico e avassalador. A gente sabe com certeza que quando o relacionamento acabou, o Henrique VIII seguiu a vida sem olhar para trás como todas as amantes. E aí entra um ponto importante. A Maria era casada. Seu marido, William Carey, não era um nobre de classe baixa como o filme sugere, mas um membro da casa do rei e amigo próximo do Henrique VIII. Ou seja, ele estava bem confortável na corte e, para falar a verdade, provavelmente sabia do caso e não se opôs. Até porque esse tipo de coisa era comum na época e poderia até trazer benefícios para ele. E trouxe. William Carey ganhou várias terras e títulos enquanto a Maria era amante do rei. Estranho, né? Mas era normal, parece até um pagamento por serviços prestados. Agora sobre os filhos da Maria. O filme faz questão de sugerir que o Henrique Carey, seu filho, era na verdade filho do Henrique VIII. Primeiro que ele não foi o primeiro filho, ele foi o segundo. E muita gente acredita realmente nessa teoria, mas não há evidência concreta disso. O rei nunca demonstrou o menor interesse em reconhecer os filhos da Maria como seus. E olha que ele não tinha problema em reconhecer bastardos. Ele fez isso com o Henrique Fitzroy, seu filho legítimo, com a Bessie Blount, dando a ele títulos e privilégios, mas nada para os filhos da Maria, o que é um baita indicativo de que eles eram do William Carey. Eu inclusive fiz um vídeo curto explicando porque eu acho que os filhos não eram do Henrique pela linha histórica. Eu posso fazer mais sobre isso, falar mais sobre isso quando eu fizer um vídeo sobre ela. Enfim, o mais curioso é que os filhos da Maria, o Henrique e a Catherine Carey, cresceram e foram muito favorecidos pela Elizabeth. O Henrique Carey recebeu o título de Barão Hudson e se tornou um dos homens mais próximos da rainha. A Catherine Carey também teve uma posição de destaque da corte. Aí a gente se pergunta, Elizabeth os favoreceu por ser primos ou será que ela suspeitava que eles eram meio-irmãos? Mistério. Aí vem outra parte que o filme ignora completamente. O que aconteceu com a Maria depois do caso com o Henrique? Diferente da Ana, que teve um fim trágico, a Maria seguiu sua vida. Depois que seu marido, William Carey, morreu da epidemia do suor em 1528, a Maria teve a ousadia de fazer algo incomum. Se casou por amor.
Ela escolheu William Stafford, um simples cavaleiro sem grande posição na corte, e isso foi um choque. O casamento foi tão escandaloso que a Maria foi afastada da corte porque seu novo marido não era bom o suficiente. Ou seja, depois de todo o drama, ela finalmente fez algo que quis e pagou o preço por isso. Agora a parte mais ridícula. O filme vende a ideia de que a Maria e a Ana eram inimigas mortais. Mas na verdade não há evidências nem que elas eram rivais. Na realidade, quando a Maria foi afastada da corte após o seu casamento com William Stafford, a Ana ajudou a irmã financeiramente. Isso não parece muito coisa de irmã má que destruiu a vida da outra, né? E ela também pegou o filho da Maria como seu protegido e pagou os estudos dele. Recapitulando então, Maria não foi uma jovem ingênua e vítima da irmã. Não teve um romance épico com Henrique VIII e muito provavelmente seus filhos eram do marido. No final das contas, ela foi esperta, conseguiu escapar da montanha-russa política e sobreviveu. Algo que a Ana infelizmente não conseguiu e nem o irmão George. E ela também não intercedeu para com o Henrique para salvar a Ana e nem a visitou na torre quando ela estava prestes a morrer. Quem foi para a torre foi a Catherine Carey. E a Maria também nunca cuidou da Elizabeth após a morte da Ana. Provavelmente ela estava em Calais com um novo marido. E além disso, por mais que a Elizabeth fosse rebaixada, ela continuou sendo filha do rei. Então ela tinha um castelo e servos. Outra coisa que eu tinha esquecido de comentar é a cena completamente fictícia durante o casamento da Maria Bolena, onde a Ana sai para cavalgar com Henrique VIII e desperta sua atenção negativa. Detalhe, a Ana nem estava na Inglaterra na época. O casamento da Maria aconteceu em 1520. A Ana ainda estava na França servindo a rainha Claude. Então a cena em que a Ana cavalga com Henrique VIII nunca aconteceu. Além disso, a sela lateral que ela usa para cavalgar só foi inventada anos depois da sua morte. Enfim, bora para o próximo erro. Os eventos do filme se passam ao longo de 15 anos, mas se você assistir sem saber disso, jamais perceberia. A passagem de tempo não existe. Parece que tudo acontece em poucos meses, como se a Corte Tudor fosse uma novela com zero continuidade. Aliás, eu já vi telenovelas fazerem um trabalho melhor em mostrar o envelhecimento dos personagens. Mas enfim, vamos ao primeiro erro cronológico, a idade dos irmãos Bolena. No filme, a Ana Bolena é retratada como a mais velha, Maria como a mais nova e o George, bem, ele tá lá apenas porque eles precisavam de um irmão na história aparentemente. Mas na realidade a Maria era mais velha. A data de nascimento exata das duas não é conhecida, mas os historiadores afirmam e estimam que a Ana nasceu entre 1501 e 1507. Mesmo os historiadores estarem em consenso que seria 1501 por causa de uma carta que ela escreveu para o pai, que quando ela era mais nova. Mas eu vou falar sobre isso no vídeo dessa semana que vai falar sobre a Ana. Enfim, a Maria provavelmente nasceu antes, por volta de 1499 ou 1500. Como a gente sabe disso? Porque os filhos da Maria mais tarde contestaram direitos sobre ducados que só poderiam ser herdados pelo primogênito da família. Ou seja, Maria era mais velha, e por direito seus filhos deveriam ser os herdeiros diretos. Agora, o George. O filme basicamente o trata como um figurante de luxo, mas a verdade é que ele era o mais novo dos três, né? A família Bolena teve pelo menos mais 2 filhos que não sobreviveram à infância, algo que o filme nem menciona. Ou seja, já começamos com um erro básico, a ordem dos irmãos. Sério? Era tão difícil checar isso antes de filmar? Eles tinham um orçamento para vestidos de veludo, mas não para contratar um historiador? Agora uma coisa pior ainda. Se o filme tivesse se preocupado um pouquinho com precisão histórica, teria colocado os holofotes no verdadeiro arquiteto da ascensão dos Bolena, Thomas Howard, Duque de Norfolk. Mas não, o longa prefere jogar toda a culpa no pai das meninas, o Thomas Bolena, como se ele tivesse sido o grande vilão ambicioso que empurrou as filhas para a cama do rei. Só que não é verdade. Thomas Bolena não foi o principal articulador dos planos da família.
Ele era um homem ambicioso, claro, mas também um diplomata talentoso que fez carreira na corte por mérito próprio. Ele serviu primeiro ao Henrique VII, depois ao VIII. Ganhou títulos, terras e foi enviado para ser embaixador na França. Sua influência vinha de trabalho político, não de explorar as filhas. Inclusive, existem cartas onde ele alerta Ana Bolena para não se envolver com o rei, o que já desmonta completamente essa ideia de que ele estava vendendo as filhas como peças de xadrez. Agora, sabe quem realmente estava puxando os fios nos bastidores? Thomas Howard, o tio materno da Ana e da Maria. Ele era um dos nobres mais poderosos da Inglaterra e tinha uma visão muito clara: usar casamentos e alianças femininas para fortalecer sua influência política. Os Howard eram uma das famílias mais tradicionais da nobreza e estavam sempre buscando maneiras de subir ainda mais. E para o Howard, a Ana e a Maria Bolena eram cartas valiosas no jogo político. O filme perde uma ótima oportunidade de mostrar que a corte Tudor era um tabuleiro político gigantesco, onde alianças e casamentos eram negociados com a mesma frieza que contratos de negócios hoje em dia. Aliás, quem precisa de Game of Thrones quando se tem a corte dos Tudor? Agora me diz, você já tinha ouvido falar do Thomas Howard como o verdadeiro cérebro da operação? Ou caiu na narrativa do filme de que o pobre Thomas Bolena era um super vilão da Disney? Agora, entramos em uma das cenas mais absurdas do filme. Lembra daquele momento em que a Catarina de Aragão sofre um aborto e no segundo seguinte um médico corre para anunciar a notícia para todo mundo, quase como se estivesse postando um story no Instagram? Sim, essa cena é digna de um prêmio, de ficção barata. Na vida real, a Catarina de Aragão sofreu diversos abortos e natimortos. Inclusive, eu comentei isso na série de vídeos biográficos que eu fiz sobre a Catarina, que estão aqui na playlist Tudor. Mas, enfim, a forma que o filme retrata isso é completamente errada. Primeiro, porque a corte Tudor não era uma casa do Big Brother, onde qualquer um podia sair espalhando fofoca sobre a rainha. Esses assuntos eram tratados com extrema discrição, principalmente quando envolviam um herdeiro esperado. A corte era cheia de intriga, sim, mas havia protocolos rígidos para essas situações. No entanto, é verdade que as perdas gestacionais da rainha eram de conhecimento da elite da corte. O rei sempre era informado rapidamente e os nobres mais próximos também acabavam sabendo, porque a sucessão era um assunto de importância nacional. Mas isso não significa que um médico saía berrando pelos corredores do palácio a cada tragédia. Isso é coisa de roteiro dramático. E olha o absurdo, no filme o tio da Ana Bolena, o Thomas Howard, recebe essa notícia e imediatamente corre para os Bolena com um plano maquiavélico, quase como se estivesse assistindo um jogo e percebesse que o adversário deixou o gol aberto. Ele basicamente diz: o rei tá pronto para ter uma amante, quem a gente coloca no caminho dele? Agora, qual o problema dessa cena? Como eu expliquei, o Thomas Bolena não estava com essa moral toda e, além disso, o Henrique VIII não era um rei manipulável nesse nível. Ele fazia suas próprias escolhas, especialmente quando se tratava de amantes e esposas. E sabe o que é mais irônico? Se o Henrique realmente estivesse procurando uma amante naquele momento da história, a Catarina não teria perdido essa batalha facilmente. O filme a retrata como uma mulher passiva, aceitando seu destino em silêncio. Mas a verdade é que a Catarina lutou ferozmente pelo seu casamento até o fim da vida. Ela não aceitou o divórcio, não se submeteu às vontades do rei e levou sua resistência até o Papa. Então, recado para o próximo filme. Quando forem retratar a Catarina de Aragão, respeitem essa mulher incrível. Agora, se arruma na cadeira ou na cama, porque acreditem, ainda tem muito mais erro para corrigir. Se o filme já vinha errando a linha do tempo antes, ele simplesmente ignora um evento crucial da vida da Ana Bolena: o verdadeiro motivo de seu retorno da França para a Inglaterra. Ana voltou para a Inglaterra por causa de um casamento arranjado com James Butler. E isso aconteceu bem antes de qualquer envolvimento com Henry Percy. Agora, quem era James Butler e por que esse casamento era importante? O James era primo da Ana Bolena e herdeiro do condado de Ormond, um dos títulos mais prestigiosos da Irlanda.
Mas havia um problema: o Thomas Bolena também tinha direito a esse título. O condado de Ormond estava sem um herdeiro direto, e os dois então tinham laços familiares. O Thomas Bolena, cuja mãe era da família Butler, acreditava que ele deveria herdar o trono. Mas o James Butler, que também tinha uma forte reivindicação, estava determinado a manter o condado sob seu controle. E qual foi a solução proposta por eles? Casamento político entre a Anna e o James Butler, unindo as duas linhagens e resolvendo a disputa de forma pacífica. O Thomas Bolena defendia essa ideia, assim como a família Butler, pois isso garantiria que as terras permanecessem dentro da família sem necessidade de intervenção do rei ou do cardeal Wolsey. Mas o casamento nunca aconteceu. Não se sabe exatamente porque o plano fracassou, mas a gente sabe que o James Butler acabou se casando com Joanna Fitzgerald, filha do conde de Desmond, fortalecendo ainda mais sua influência na Irlanda. Agora, pensem nisso. Se a Anna Bolena tivesse casado com James Butler, sua trajetória teria sido completamente diferente. Nada de Henrique Percy, nada de Henrique VIII, nada de reinado. Ela teria sido condessa de Ormond e passado sua vida na Irlanda. Já imaginaram como a história teria mudado completamente por causa desse casamento que nunca aconteceu? Enfim, depois que o casamento com James Butler não aconteceu, Anna Bolena permaneceu na corte inglesa. Foi lá que conheceu Henry Percy, herdeiro do condado de Northumberland. E se você acha que esse relacionamento foi um grande romance proibido como o filme sugere, pode esquecer. O filme quer nos fazer acreditar que a Anna e o Percy se casaram secretamente e consumaram o casamento. Mas isso nunca aconteceu. O que pode ter existido é um boca a boca ou um pré-contrato que nem chegou a ser escrito. Mas não significa que o casamento tenha sido oficializado. Na verdade, não mesmo. E por que nunca aconteceu? O Henry Percy estava prometido a Mary Talbot, filha do conde de Shrewsbury. Mas essa não era uma simples escolha familiar. Esse casamento foi arranjado por um motivo estratégico: fortalecer a posição do Percy no norte da Inglaterra. E aí que a política entra em jogo. O condado de Northumberland era uma das regiões mais instáveis do reino, fazendo fronteira com a Escócia. O rei precisava garantir que o Percy tivesse alianças poderosas para proteger o norte, e um casamento com a Mary Talbot o ligaria a uma das famílias mais influentes da nobreza. Ou seja, o casamento do Percy não era uma questão romântica, mas uma jogada política para manter a estabilidade da fronteira norte. E por isso que o Thomas Wolsey vetou o casamento com a Anna. O Percy não podia escolher com quem casar. Seu destino já estava selado em um arranjo político, e ele simplesmente devia seguir o que foi planejado. E o Percy, claro, tomou uma bronca do pai e do Thomas Wolsey, e aí ele pensou: eu vou ser deserdado, vou perder meu dinheiro? De jeito nenhum. Aí ele obedeceu sem grandes revoltas. Anos depois, quando a Anna já era rainha, a Maria Talbot, a esposa dele, tentou anular o casamento, dizendo que o Percy tinha feito um juramento a Anna. O Percy negou tudo, dizendo que não se lembrava de ter feito qualquer promessa formal. Mas pensa comigo, se o Percy e a Anna realmente tivessem se casado ou consumado o casamento, ele teria negado isso anos depois? Eu acredito que não. Se houvesse qualquer prova contra a Anna, o Percy talvez tivesse utilizado sim essa informação para se livrar da Maria Talbot, porque pelo jeito, eles não se davam muito bem. Também, gente, a Anna era tão burra assim para transar com um cara sem ter nada efetivo? Enfim, agora outro erro do grotesco. Depois que o Percy foi pro norte, o filme faz a gente acreditar que a Anna foi mandada para a França para acabar com o escândalo. Mas isso nunca aconteceu. Após a separação dos dois, a Anna voltou para Hever, o castelo da família Bolena lá em Kent. Esse afastamento não foi um castigo, mas sim uma estratégia da família para preservar sua reputação. Diferente do que o filme sugere, a Anna não estava banida da corte, mas ela foi resguardada até que fosse o momento certo para retornar. Agora vamos pensar. Se a Anna tivesse realmente sido arruinada por esse suposto escândalo com Percy,
Você acha que ela teria conseguido voltar para a corte depois para Catarina de Aragão, que era super séria? Enfim, né? Ao ser enviada para o palácio de Hever, Ana Bolena passou um tempo afastada, mas não esquecida. E depois desse tempo afastada, ela voltou para a corte de forma gradual, que eu já vou explicar, mas em um momento crucial. O filme sugere que ela voltou para fazer o Henrique pensar na sua irmã Maria Bolena, porque ela estava grávida do seu filho. Mas na realidade, o retorno da Ana foi gradual em 1525. Por exemplo, ela esteve em um baile para diplomatas que foi dado pela filha do Henrique VIII, a Maria I. E aí, depois de algumas visitações, o Henrique começou a persegui-la e ela voltou de novo para Hever. E quando a Ana voltou, o Henrique já tinha encerrado seu caso com a Maria Bolena. Ou seja, essa ideia de que a Ana entrou na corte roubando o rei da irmã simplesmente não faz sentido. A Maria já estava fora da equação e a Ana também, se ela quisesse tanto o rei, ela não teria picado a mula e voltado para Hever. E tem mais, o Henrique VIII não estava apenas brincando de conquistar damas da corte nesse período. Ele já estava há anos procurando uma nova esposa. Desde 1520, o Henrique vinha enviando seu chanceler, o cardeal Wolsey, para negociações diplomáticas com diversas cortes europeias para arranjar um casamento com uma princesa estrangeira. Agora, pausa para reflexão. Se o Henrique VIII já queria trocar de esposa antes mesmo de notar Ana Bolena, como é que ela pode ter sido a grande responsável pelo fim do casamento com a Catarina? Então, como eu comentei, além do triângulo da Maria, Henrique e a Ana não ter existido, a ideia de que a Ana Bolena foi a grande responsável pelo fim do casamento do Henrique com a Catarina é mentira. Como se o rei tivesse um casamento perfeito e feliz e a Ana aparecesse linda e morena e destruísse tudo. Para começar, como eu já comentei em alguns minutos, o Henrique VIII já estava tentando se livrar da Catarina. E quando ele anotou 5 anos depois do começo das negociações, em 1525, ela voltou para Hever. E aí começou a ir esporadicamente para a corte e no final de 1526, ela aceitou ser a esposa do Henrique depois de muitas cartas e voltou para a corte definitivamente. Ou seja, o problema de sucessão e a vontade do Henrique de se casar de novo já existiam antes dele conhecer a Ana. E um detalhe importante também, o Henrique VIII já tinha tido diversas amantes e a Catarina sempre as ignorou. Ele já tinha se envolvido com a Bessie Blount, com quem teve um filho ilegítimo, o Henrique Fitzroy, e também outras que eu posso falar em outro vídeo. Então, por que com a Ana foi diferente? Porque a Ana não aceitou ser amante. Enquanto outras mulheres cediam aos desejos do rei e eram descartadas, a Ana simplesmente fugiu. E depois de muitas cartas, ela jogou a real. Não vou ter um caso com você porque não quero ter um filho bastardo. E eu não aceitaria ser amante. Mas é claro que ela não sabia que o Henrique queria uma outra esposa e também ela não sabia que isso era possível. Nunca tinha acontecido de um rei se separar assim da esposa com uma anulação e a loucura que aconteceu. E além disso tem outra coisa. O que move o mundo? Me responde. Dinheiro, é claro. E tinha dinheiro envolvido sim. O Henrique VIII queria romper com Roma não só porque queria uma nova esposa e novos filhos homens, mas porque ele queria parar de pagar tributos ao Papa. Ele também queria poder tomar as decisões na Inglaterra sem interferência externa. Então, criar uma igreja nacional significava mais poder para ele, mais dinheiro para os cofres reais. Ou seja, Ana não foi a única causa da separação. Ela apenas serviu como um empurrão para uma decisão que o Henrique já queria tomar. Agora a gente chega a um dos momentos mais revoltantes do filme, sinceramente uma das maiores irresponsabilidades históricas dessa adaptação. Em determinado ponto da trama, depois da confusão com o Papa, não dando anulação, o tribunal de Blackfriars, o Henrique VIII, tomado pela frustração, simplesmente abusa sexualmente da Ana Bolena. Como se ele tivesse perdido a paciência e decidido tomar lá a força, porque já tinha esperado demais. Isso não aconteceu.
Nunca. O filme, que já vinha errando na linha do tempo com relação entre os personagens e na construção das motivações de cada um, agora ultrapassou qualquer limite e entrou no terreno de pura ficção irresponsável. Não há nenhuma evidência histórica de que o Henrique tenha forçado a Ana a qualquer coisa. Pelo contrário, o que sabemos é que a Ana conseguiu manter o rei esperando por anos, recusando-se a ser sua amante sem garantias. E pensa comigo, Ana Bolena era uma mulher que teve coragem de recusar o rei da Inglaterra, que fugiu para Hever para tentar se livrar da sua tensão, que bateu de frente com a corte inteira e segurou a posição de amante sem consumação por anos. Vocês acham realmente que se o Henrique a tivesse forçado, ela não teria dado um jeito de ir embora, talvez? E tem mais. O Henrique VIII não via Ana como um capricho ou uma obsessão passageira. Se ele quisesse apenas dormir com ela, ele teria feito abusivamente e também teria a descartado logo depois, como ele fez com as outras amantes dele, inclusive com a Maria Bolena. Mas ele não fez isso. Por que então ele esperou 7 longos anos para depois estuprar ela? Faz nenhum sentido. Agora, por que o filme resolveu retratar esse momento dessa forma? Será que foi por necessidade dramática para chocar o público? Ou será que é mais um reflexo de como a história sempre tentou transformar a Bolena em uma vilã ou em uma vítima? Nunca em uma estrategista que no final das contas ficou sabendo e seguiu, o que ela planejou no final das contas. A ideia de que a Ana foi apenas uma vítima passiva apaga completamente sua inteligência política e sua habilidade de navegar no jogo do poder. Agora, se o filme já estava errando na caracterização dos personagens, em eventos históricos, ele simplesmente ignora a lógica do tempo e inventa uma gravidez que não faz sentido nenhum. O longa sugere que Ana Bolena engravidou da futura rainha Elizabeth logo após o suposto abuso cometido por Henrique VIII, o que não é apenas completamente falso, mas também biologicamente impossível dentro da linha do tempo dos eventos. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Entre 1527 e 1532, o Henrique VIII tentou conseguir a anulação do seu casamento junto ao Papa Clemente VII, argumentando que, como a Catarina havia sido esposa do seu irmão Arthur, a união deles era inválida aos olhos de Deus. Durante todos esses anos de impasse, Ana Bolena e o Henrique ainda não haviam dormido juntos, pelo menos não o ato sexual em si. A Ana sabia que se tornaria apenas uma amante descartável se cedesse antes do casamento e poderia ter um filho bastardo. Então, após anos de negociações frustradas com Roma, o Henrique e a Ana decidiram fortalecer sua posição dentro da política europeia depois de decidir que ele se separaria de Roma e criaria a própria igreja. Em setembro de 1532, o Henrique concedeu a Ana o título de Marquesa de Pembroke, tornando-a a primeira mulher na história da Inglaterra a receber um título de nobreza em seu próprio direito, sem precisar de um marido para isso. Esse foi um momento crucial porque elevava oficialmente o status da Ana, deixando claro para a corte e para os diplomatas estrangeiros que ela não era apenas uma amante real, mas uma figura política que deveria ser respeitada e que tinha sua própria fortuna. Com essa nova posição, a Ana estava mais bem preparada para ser recebida como igual entre a realeza europeia. Foi então que em outubro e novembro de 1532, o Henrique e a Ana estiveram em Calais, na França, para buscar o apoio do rei Francisco I. Essa viagem foi um momento fundamental para a consolidação de Ana como futura rainha, pois o Henrique queria garantir que sua nova união fosse reconhecida no cenário internacional. Agora, vamos à parte que desmonta completamente o erro da série. Algumas séries e filmes, e até alguns que se dizem historiadores, sugerem que a Ana poderia ter engravidado durante essa viagem. Mas isso não faz sentido cronologicamente. A viagem aconteceu entre outubro e novembro de 1532. E a Elizabeth nasceu no dia 7 de setembro de 1533. Se a Ana realmente tivesse engravidado em outubro ou novembro, a Elizabeth
teria nascido antes dessa data, mas ela nasceu ou prematura ou certinho, o que indica que a Ana engravidou em dezembro de 32, provavelmente após o casamento com o Henrique. Um detalhe aqui é que eles tiveram 2 casamentos. O primeiro aconteceu em dezembro de 1532 e o segundo em janeiro de 1533, que foi a cerimônia oficial e formal e reconhecida. Outro erro grotesco do filme é sugerir que a Ana simplesmente assumiu o trono e foi rejeitada de forma escandalosa pelo povo, como se ela tivesse sido hostilizada nas ruas e enfrentado uma resistência aberta logo após sua coroação. Embora seja verdade que muitos ingleses ainda eram leais a Catarina e a viam como rainha legítima, não há registros históricos de que a Ana tenha sido recebida com hostilidade explícita durante sua coroação. O que a gente sabe é que, diferente de outras coroações, a recepção do público foi morna. Isso não significa que a Ana foi abertamente rejeitada, mas que sim, não houve o mesmo entusiasmo que se via em coroações tradicionais. O povo não estava exatamente empolgado com a sua ascensão, mas também não se manifestaram abertamente contra. Agora, o que o filme ignora completamente é que a coroação da Ana foi um evento grandioso e planejado para consolidar sua posição como rainha da Inglaterra e rainha legítima. O Henrique VIII gastou uma fortuna para garantir que a cerimônia tivesse todo o brilho e a pompa de uma rainha consorte legítima. E ela ainda foi coroada com a coroa de Santo Eduardo, que era só para reis e rainhas reinantes. A coroação aconteceu no dia 1º de junho de 1533 na abadia de Westminster, e Ana desfilou em um magnífico cortejo real, sendo a primeira rainha consorte a ser coroada separadamente do rei. Ou seja, o filme erra ao sugerir que a Ana foi abertamente rejeitada como rainha. A recepção do público pode não ter sido muito calorosa, mas também não foi um desastre. A verdade é que a Ana já estava casada com o Henrique e coroada, então não havia muito o que fazer. Se chorar, manda áudio. Agora, pensa comigo. Se o Henrique VIII estava tão determinado a consolidar o status da Ana como rainha, ele teria permitido que a coroação fosse um fiasco público? Ele não teria decapitado as pessoas? Enfim. E também, se ela fosse rejeitada, isso deveria ter sido documentado pelos cronistas da época, e não foi. Aí eu te pergunto, você acha que o filme quis dramatizar essa parte para reforçar a ideia de que Ana era indesejada? Ou simplesmente ignoraram os registros históricos para dar mais impacto emocional à cena? Aí, se você achou que a outra já tinha exagerado nas invenções, segure-se na cadeira. Porque aí o filme simplesmente abandona qualquer noção de realidade e parte diretamente para a ficção mais absurda possível, do sensacionalismo barato. Acusação de incesto da Ana e seu irmão George. Sim, o filme quer que você acredite que a Ana, desesperada para engravidar e garantir sua posição como rainha, tentou seduzir o próprio irmão para que ele a engravidasse. Sério. Agora, antes da gente continuar, vamos respirar fundo e responder juntos. Isso aconteceu na vida real? Não. Zero evidências. Nenhum documento confiável e nenhum documento mesmo sugere que a Ana sequer cogitou essa ideia. Esse boato nojento só surgiu durante o julgamento da Ana em 1536, quando seus inimigos, liderados por Thomas Cromwell, estavam dispostos a qualquer coisa para destruí-la e tirá-la do caminho. Acusar a Ana de traição já era grave, mas incesto adicionava um nível de repulsa que tornaria impossível para qualquer um defendê-la. Era realmente o golpe final e fatal dela. George Bolena, o seu irmão, também foi arrastado por esse escândalo sem provas. E aqui vem um detalhe que o filme de forma conveniente, ignora. Ele foi condenado sem direito a uma defesa justa. O julgamento inteiro foi uma farsa. Uma peça de teatro para garantir que a Ana e qualquer um que fosse leal a ela desaparecesse. Mas o longa decide não só retratar essa acusação como verdadeira, como ainda faz parecer que o George ficou dividido entre a sua lealdade à irmã e o horror da situação. Como se ele tivesse considerado, mesmo que por um segundo, que aquilo pudesse acontecer. É revoltante.
Agora vamos pensar junto. Se houvesse qualquer evidência concreta de que a Ana e o Jorge realmente tiveram uma relação incestuosa, vocês acham que isso teria ficado escondido até o julgamento? Os inimigos da Ana teriam usado essa informação muito antes para desacreditá-la. E mais, se essa história fosse remotamente plausível, por que ninguém nunca mencionou algo parecido enquanto a Ana era a favorita do rei e influenciava as decisões da corte? A verdade é que essa acusação foi apenas mais uma ferramenta suja do jogo político Tudor, um pretexto para condenar a Ana sem chance de defesa. E se você pensa que o Festival de Erros Históricos do filme pararia por aqui, claro que não. Agora o próximo equívoco. A ideia de que o Henrique VIII mal esperou Elizabeth nascer e já correu para os braços da Jane Seymour, como se já tivesse planejando substituir a Ana desde o primeiro momento. Isso não aconteceu. O filme erra feio ao sugerir que o Henrique VIII já estava tramando sua próxima relação em 1533, quando na realidade a Jane Seymour só voltou à corte em meados de 1535, não por decisão do rei, mas sim a mando de Thomas Cromwell e seus aliados, que estavam começando a arquitetar a queda da Ana Bolena. Agora, por que isso é tão importante? Porque ao sugerir que o Henrique VIII já estava de olho na Jane desde o nascimento da Elizabeth, o filme reforça a ideia de que a Ana nunca teve uma chance real e que o rei já estava pronto para descartá-la imediatamente. Mas a verdade é que após o nascimento da Elizabeth, Ana Bolena ainda era rainha e tinha grandes influências na corte. Sim, o casamento começou a se desgastar com a ausência de um herdeiro homem, mas o Henrique ainda estava super comprometido e amável com a Ana até 1535. Se o rei realmente tivesse começado um caso com a Jane Seymour em 1533, isso teria sido um escândalo imediato. Afinal, ele tinha acabado de romper com Roma, criado a Igreja da Inglaterra e lutado para legitimar seu casamento com a Ana. Ele não podia simplesmente jogar tudo no lixo e correr para os braços de outra mulher tão rapidamente. Esse tipo de instabilidade teria afetado seu governo e sua imagem. E aqui entra o papel crucial do Thomas Cromwell. Em 1535, ele percebeu que a Ana não era mais tão útil politicamente quanto antes e que a resistência contra ela estava crescendo. O grande fato da queda da Ana, como eu vou comentar melhor no vídeo específico dela, foi que a Ana queria transformar a dissolução dos mosteiros em locais para que os pobres pudessem ter aonde morar e se alimentar, como se fosse uma lei dos pobres, tanto que a Elizabeth a implementou quando foi rainha. O Thomas Cromwell não concordava. Ele queria que esse dinheiro fosse para os cofres públicos do rei e também para o próprio bolso. Além disso, muitos nobres e clérigos, ainda leais a Catarina de Aragão ou simplesmente insatisfeitos com o novo regime, começaram a conspirar contra a rainha. O Cromwell, sempre um estrategista, viu a oportunidade perfeita para tirar Ana do caminho e trazer uma substituta que ele pudesse controlar e fosse submissa. Jane, então, era tudo que Ana não era: discreta, obediente, sem opiniões fortes e, acima de tudo, não estava associada à criação da Igreja Anglicana, o que fazia dela uma candidata perfeita para unir os católicos insatisfeitos, como eu chamo mosca morta. O Cromwell trouxe a Jane de volta à corte em 1535 e a posicionou estrategicamente para seu interesse amoroso do rei. Mas até aquele momento, o Henrique não tinha feito nenhuma grande movimentação para substituir a Ana. Outra coisa que o filme simplesmente esquece, ou de forma proposital, ou porque a escritora não sabe nada dos Tudors, o Henrique VIII notou a Jane Seymour em uma visita à sua família na casa deles, que se chamava Wolf Hall, em 1525. Tanto que tem uma série que chama Wolf Hall, mas não tem nada a ver com a Jane, tem a ver com a história do Thomas Cromwell, e ela até que é fiel em algumas partes, eu vou contar isso em outro vídeo. Aí o Thomas Cromwell, vendo que tudo isso podia ser um plus na queda da Ana, a convidou de volta. Agora, o que vocês acham? O filme errou por pura ignorância histórica ou quis reforçar a narrativa de que o Henrique nunca amou a Ana? Eu também acho, mas por ele ser psicopata, enfim, depois eu conto isso em outro vídeo. Ou será que foi descuido?
ou eles acreditavam que ninguém ia perceber essa deturpação dos fatos. Seja como for, a outra continua acumulando erros grotescos. E cada cena fica mais claro que a história não passa de uma dramatização irresponsável que joga a verdade histórica no lixo para criar um enredo mais chamativo. E assim chegamos ao fim da jornada do filme A Outra. Um filme que poderia ter sido uma aula de história fascinante, mas decidiu jogar os fatos pela janela e se afundar em um mar de invenções dramáticas. O longa tinha em mãos uma das histórias mais intrigantes da monarquia inglesa, mas em vez de se apoiar na verdade, preferiu seguir pelo caminho do sensacionalismo barato, distorcendo completamente a trajetória da Ana e também das pessoas ao seu redor. Aí eu me pergunto, Hollywood algum dia vai conseguir contar a história da Ana Bolena sem transformar tudo em uma novela mexicana? Será que um dia teremos um filme que mostre a Ana como uma mulher inteligente, influente, e não ou vilã ou vítima indefesa? Se a outra nos ensina alguma coisa, é que a história real sempre é mais interessante do que qualquer ficção mal escrita. Infelizmente, esse filme escolheu o caminho mais preguiçoso. E o resultado foi um retrato distorcido de uma das figuras mais fascinantes da Inglaterra Tudor. Agora me conta nos comentários, qual foi o erro mais absurdo desse filme na sua opinião? Porque sinceramente pra mim tá difícil escolher um. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas pra você. Temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e eu te vejo amanhã.